Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Daniel Bassan, presidente do banco suíço UBS no Brasil e responsável pela operação da instituição na América Latina. A companhia tem presença em mais de 50 países e no Brasil é um banco de investimentos e faz a gestão de patrimônios e ativos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda no Brasil um dos maiores bancos do planeta. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Daniel Bassan, presidente do UBS no Brasil e responsável pela operação do banco na América Latina. Bassan, muito obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu vou começar essa conversa sendo muito direto e com um assunto muito quente que eu acho que você já deve imaginar. Quanto o Brasil vai ser afetado com as tarifas impostas por Donald Trump? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, acompanho o programa. Obrigado pelo papo. A gente fez um estudo recente, nosso macroeconomista Alexandre Azara fez uma análise recente sobre impacto financeiro ou no PIB do Brasil dessa questão das tarifas do Trump. A verdade é que hoje as exportações brasileiras são ali em torno de 12% para os Estados Unidos. Chegou a ser 24% no passado, no ano 2000. Hoje são 12%. Um pedaço delas já foi isenta da tarifa ou voltou para o patamar antigo, 45%. Então sobram 50% que ainda tem algum tipo de impacto. É claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque muitos pequenos produtores e muito pequenos empreendedores vão ser impactados. Mas, de uma forma geral, o PIB, por ter sido só metade dessas exportações, o PIB vai ser relativamente menos impactado. Uma outra análise também do Alexandre Azara é que 74% das nossas exportações, elas podem ser relocadas. Vou dar um exemplo. Comida e petróleo. Você pode deixar de vender para os Estados Unidos e vender para outros lugares. Então, acho que como o efeito macro, ou efeito no PIB, ela vai acabar sendo relativamente diminuta. É claro que tem uma questão política que está girando em torno disso, né, e que está muito no dia a dia. E tem os pequenos produtores que a gente nunca pode deixar de acompanhar. Mas falando especificamente de impacto no PIB, você falou que é pequeno. Pequeno. Vocês mediram? Vocês têm o próximo a zero? Próximo a zero. Tá. Na visão do Alexandre Azara, próximo a zero. Então você está dizendo que as grandes empresas do país, grandes, médias empresas, vão ter um impacto muito pequeno, talvez nem terão impacto. Sim. Mas os pequenos terão sim. Dá para saber, por exemplo, mensurar qual produtor, qual setor, qual estado brasileiro vai ser mais afetado? É difícil, a gente não chegou a fazer essa análise, mas é mais complexa. Eu acho que o problema maior é justamente que esses pequenos produtores, eles dão muito emprego também. Então isso acaba trazendo uma consequência para desemprego em determinadas regiões, mas vão ser micro-regiões. A gente ainda não conseguiu medir esse lado micro de cada empresa, né? Porque está muito volátil essa conversa. Não, toda hora você tem uma novidade, você tem um anúncio envolvendo o Brasil ou não, você tem uma reviravolta, então eu imagino que até para vocês deve ser algo muito novo, né? Todo dia voltar o famoso acordar cedo e ler o jornal para ver as notícias. Hoje em dia tem o Twitter e outras coisas a mais, né? Ô Bassan, como andava a economia brasileira e sobretudo o mercado de capitais até o anúncio de Trump com a tarifação com 50% na economia brasileira? Acho que a economia brasileira tem tido um crescimento, tem uma expectativa de crescimento, e a gente está ali em torno de 2%, um pouquinho menos.
e estava caminhando para uma expectativa de o que vai acontecer a partir das eleições. Acho que o investidor, de uma forma geral, está olhando para o que vem depois de 2026. Um pouco por causa da questão fiscal. Essa talvez seja a grande discussão. A gente, quando acompanha mercado de ações nos últimos 6 meses ou 7 meses, talvez um pouco mais desde o começo do ano, a gente teve muita entrada de capital estrangeiro. A nossa corretora, a UBSBB, tem 27%, quase 30% do fluxo de investidor estrangeiro no Brasil, que é a maior corretora do Brasil hoje. E a gente viu muito esse fluxo entrando. E maio e junho foram 2 meses muito bons. A gente viu muita entrada, tanto que isso acabou trazendo consequências positivas. E teve um motivo específico? Eu acho que alguns motivos? Sempre são alguns motivos. Sim. Eu acho que o principal foi justamente um aumento da incerteza sobre os Estados Unidos. Quando o governo americano começou a trazer essa discussão de tarifação, o investidor não gosta de incerteza. Então o investidor recolhe um pouco o flap. Então o investidor começou deixa eu diminuir um pouco minha posição em alguns mercados, e os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. E aí ele começou a pensar onde eu coloco esse dinheiro e resolveu fazer uma alocação tática. E aí isso é importante de falar. Hoje o investidor está fazendo uma alocação tática no Brasil, não estratégica. O que eu quero dizer com isso? É uma alocação de curto prazo. A gente ainda não está vendo... É rápido o negócio. É rápido. É aproveitar algumas coisas. Aproveitar uma oportunidade, preços baratos, e aproveitar eventualmente um momento melhor de Brasil. E a gente ainda não está vendo uma alocação estratégica. Essa alocação estratégica vai começar a acontecer na nossa visão a partir do momento que a gente tiver uma visão melhor de eleições a partir do ano que vem. Por quê? Porque você pode ter uma redefinição do que é a economia brasileira. A questão fiscal, talvez, e dívida líquida PIB, talvez seja o grande discussão que a gente está tendo recente. O que mudou de julho para agosto é justamente começou com a discussão do IOF, que trouxe um pouco de incerteza para a gente, e, obviamente, essa discussão do Trump focando no Brasil. Agora, na sua avaliação, qual é o real motivo dessa fúria de Donald Trump contra o Brasil? É difícil dizer. Eu acho que tem uma questão... Acho que tudo hoje dentro do cenário americano está passando por uma... o Donald Trump está querendo trazer de volta para o mercado americano a relevância que os Estados Unidos sempre teve. Quando a gente tem um BRICS com 40% da população mundial se reunindo e tentando aumentar a sua força, eu acho que isso trouxe um pouco da atenção dele para esse mercado consumidor. 40% da população mundial e, no final, o consumo depende das pessoas, né? Então, acho que tem um pouco disso. Bom, você destacou o mês de maio e junho como mês bons de entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil. E você falou muito sobre a questão do tiro curto, né? Aquele investidor que vem, muitas vezes, para aproveitar uma oportunidade. Você acredita que tem muito ativo, muita ação na Bolsa Brasileira que não está precificado corretamente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem hoje o múltiplo médio da Bolsa, o valuation médio da Bolsa, está no menor patamar, num dos menores patamares dos últimos 10 anos. 2020 e 2021 teve no momento mais alto e agora talvez no momento mais baixo. Isso, claro, tem a ver com uma série de fatores, né? Crescimento mais baixo, juros muito alto, endividamento alto de algumas companhias, mas uma oportunidade, eu enxergo que existe uma oportunidade grande para investidores entrarem hoje no mercado brasileiro. Por isso que quando sobra algum espaço, o investidor ainda está querendo entrar na Bolsa Brasileira e comprar algumas oportunidades. É claro que isso a gente fala de média. Alguns setores foram bem no primeiro semestre. Setor de educação, setor de imobiliário, setor de instituições financeiras, eles tiveram um primeiro semestre bastante positivo. Ainda poderiam ir mais. Alguns setores, menos, por exemplo, setor de consumo e varejo, que depende muito de consumo e depende de alavancagem das pessoas, com juros a 15%, são setores que estão um pouco mais de dificuldade para esse crescimento.
para voltar a ter uma avaliação melhor. Então, quando a gente olha a média, a Bolsa Brasileira está num patamar bastante interessante. Vamos esquecer um pouco o Donald Trump, porque senão a gente vai falar o programa inteiro de Donald Trump. Vamos esquecer o tarifaço de Donald Trump, que hoje é a pauta do dia, do mês e muito provavelmente do ano. Esquecendo o Donald Trump, o que atrapalha os negócios e as ações brasileiras? É o político? Eu diria que hoje é o político/econômico, essa discussão fiscal brasileira. Isso é o que hoje traz maior incerteza para o investidor. A gente tem um crescimento para esse ano projetado ainda ok, 2%, um pouquinho menos de 2%. Isso se mantém, né? Se mantém, mas com juros de 15%. Na nossa visão, esses juros ainda vai demorar um tempo para começar a ter uma queda. De novo, nosso economista, o Alexandre Azra, ele tem uma visão de que começa a cair abril, talvez, do ano que vem. 2026. Então, é um período longo de taxa de juros alto. Então, isso atrapalha investimentos, atrapalha as empresas tomarem dívida para fazer mais investimentos para crescimento. O investidor que procura Brasil quer crescimento. Até um pouco pela incerteza e pela volatilidade que a gente tem no Brasil, ele quer muito crescimento. Ele não quer olhar para o Brasil e ter muito dividendo. Tem alguns que até gostam de dividendo, mas acho que o grande o que atrai muito o investidor internacional é o crescimento acelerado das empresas e da economia. Você, no comando aí de um dos maiores bancos do planeta, comandando a operação brasileira, comandando a América Latina, eu imagino que é um grande desafio para você atrair os estrangeiros para o Brasil. E agora, nesse segundo semestre, com o Brasil no olho do furacão, a minha pergunta é como se consegue atrair o investimento estrangeiro para o país? Está mais difícil? Eu te diria que a gente está tendo muita conversa. Usando uma analogia, eu vejo que o investidor está com a mão na chave para ligar a ignição e começar a entrar com capital no Brasil. A gente tem um cenário global que o Brasil pode se beneficiar muito dele. Esse cenário de tarifas e geopolítico, guerras, etc., esse é um cenário, além disso, a nova economia, que é a economia verde, os investimentos em infraestrutura no Brasil, tudo isso é um cenário que a gente pode se beneficiar muito dele. O investidor tem mostrado muito interesse em olhar. A gente fez uma conferência agora recente em Londres, que a gente teve bastante demanda por investidor para conversar com as companhias. Eles ainda não fazem esse movimento de longo prazo. Eles estão querendo olhar. De novo, o que eu acho que é o principal foco desse pessoal é não ter a incerteza, reduzir a volatilidade e, obviamente, o crescimento acelerado. Não, mas você está falando de incerteza. Em 2026 a gente tem uma eleição presidencial pela frente, então... Por isso que eu acho que o investidor ainda está... Mas aí o investidor, olhando uma eleição presidencial de 2026, ele olha e isso inibe o investimento, Sim. Por exemplo, no mercado de renda variável. Sim, o investidor ele ainda está um pouco mais cauteloso. Hoje, um dos temas mais importantes para os próximos 12 a 24 meses, talvez, é o cenário de eleição. Eu vou pegar até o gancho que você está falando, Claro. Porque a gente está falando de eleição presidencial de 2026, a gente está falando de um país com taxa de juros de 15%, que segundo o seu economista diz que vai até abril. Isso. Até abril, nesse valor altíssimo aí. Quer dizer, estamos fadados a ser o país da renda fixa? Eu acho que no curto prazo talvez o que esteja interessando mais aos investidores, principalmente investidores locais, né? Agora, a gente vive muito de expectativa. Quando a gente tiver uma expectativa de que o cenário pode mudar ou que a questão fiscal está mais adequada para o Brasil, o juros futuro começa a cair. E aí a gente pode começar a voltar a ter investimento. Porque, de novo, tem o lado da renda fixa, mas tem o lado de estar muito barato ainda.
A bolsa está barata? A bolsa está muito barata. O retorno da bolsa... Tem um setor que mais está barato na sua avaliação? Eu acho que tem, mas eu acho que é muito mais pelo momento daquele setor por causa de taxas de juros altas. Por exemplo, como eu falei, o setor de consumo e varejo. É um setor que sofre mais, porque as pessoas têm menos poder de barganha, poder de compras para comprar. Você falou no começo de uma das respostas, no começo do programa, sobre o UBS-BB. Eu gostaria de apresentar para a nossa audiência que é uma parceria muito bem sucedida. Não é longeva, tem 5 anos. 5 anos. É isso? Uma parceria entre o UBS com o Banco do Brasil. E é uma parceria que domina 27% do mercado. É um mercado ali de investimento. Da corretora. Corretagem, exatamente. Como é que funciona essa parceria? O nosso braço de banco de investimentos está dentro dessa parceria. É uma empresa 5001 do UBS, 4999 do Banco do Brasil. O banco dentro dessa parceria tem toda a nossa área de banco de investimento, a área de pesquisas, né, que é o research, a nossa área de global banking, que é a área que faz M&A, faz IPOs, faz operações de ações de uma forma geral e operações de dívida, e tem a nossa corretora. São os 3 grandes grupos dentro dessa área. Em 2000 a gente começou ela, o Banco do Brasil teve a boa visão de buscar um parceiro e principalmente um parceiro global para se diferenciar dos outros bancos comerciais no Brasil, que tem uma atuação muito forte no Brasil e alguns deles com uma participação forte na América Latina. O Banco do Brasil falou assim, eu não quero só a América Latina, o mundo está cada vez mais globalizado, eu quero um parceiro global. E aí a gente conseguiu... Isso 2020, 2019, 2018, 2019, eles começaram a ter... Falando de globalização, enfim. Exatamente. Quem imaginava que ia vir nos próximos... Não, isso foi uma visão muito boa de longo prazo do Banco do Brasil. Que tem um time excepcional, dados os resultados deles são bastante sólidos. Então, o Banco do Brasil buscou um parceiro, a gente foi vitorioso nessa parceria. E desde então a gente vai fazer agora, esse ano a gente vai completar 1000 transações desde o começo da parceria. Então a gente agora é líder no mercado de fusões e aquisições, é líder no mercado de equities quando tinha, né? Agora o mercado está mais parado. E também na corretora. A corretora é disparado a corretora número 1 do Brasil. Então, essa liderança, esses quase 30% de mercado, se deve a quê? Porque você tem 2 players ali, você tem 2 instituições extremamente sólidas. Essa é a maior motivação? A gente tem 30% do mercado de investidor estrangeiro entrando na Bolsa. A gente tem 17%, que também é alto, no mercado como um todo de Brasil, de corretagem. Eu te diria que sim, tem a ver com os 2 sócios muito sólidos, mas principalmente pela combinação de um forte conhecimento local, um forte relacionamento com as empresas locais do Banco do Brasil e um conteúdo global e um conhecimento global muito forte do BS. Então você consegue trazer o melhor dos 2 mundos. Qual que é a cultura da UBS? De organização mesmo? Eu acho que é uma cultura muito focada em risco e nas pessoas. A gente está num negócio de prestação de serviço. E a gente depende das pessoas. É claro que processos e risco é nosso foco principal. Mas no final, a gente precisa que a gente tenha as melhores pessoas trabalhando com a gente, focada e remando todo mundo para o mesmo lado. E o nosso objetivo é aproveitar um pouco da cultura dos 2 para conseguir ter uma cultura única e melhor. A gente teve um pouquinho disso na época, quando a gente criou o BSBB, e na época eu era o CEO do BSBB. Você veio do BSBB. Eu vim do BSBB, eu era CEO do BSBB. E a gente trouxe um grupo de pessoas relevantes do Banco do Brasil. E a gente tem que entender, tem que ter a humildade de entender que todo mundo que você trabalha junto agrega alguma coisa para você. E as culturas também tem que poder e conseguir aproveitar o melhor das culturas que a gente, das entidades que a gente está próximo. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que demanda muito do gestor, mas esse é o trabalho do gestor, no final.
Bassan, você está falando muito do ano de 2020. Foi o melhor ano de vocês? Não, eu acho que no BSBB o melhor ano acho que foi o ano passado. A gente veio num crescente. Tá. Eu costumo brincar que a gente decolou num ano que o mercado estava muito forte. Então a gente decolou o avião e teve que ir apertando os parafusos. Então, apesar do mercado de equities, né, de ações, ter diminuído em 22, e 23 e 24, a gente continuou crescendo com outros produtos. Por exemplo, fusões e aquisições. A gente começou com menos operações de fusões e aquisições, né, que a gente assessorou, e com o tempo a gente foi crescendo. Então, ano passado foi o nosso melhor ano de fusões e aquisições, foi o nosso melhor ano de emissão de dívidas. Então, acho que a gente veio crescendo ao longo dos últimos anos. Eu faço essa pergunta do 2020 porque 2020, como você bem acompanhou, 2020 e 2021, você teve no Brasil uma série de abertura de capitais, os famosos IPOs. Isso. Eles vão voltar? Vão. Vão voltar? Vão quando é mais complexo. Mas vão, obviamente, é uma fonte de captação importante, principalmente para crescimento. As operações recentes que aconteceram na Bolsa desde 2024 foram mais focadas em redução para dívida e menos para crescimento. Como eu falei, o investidor gosta muito de crescimento para o Brasil. Acho que quando a gente começar a ver oportunidades de crescimento e as empresas começarem a captar para esse crescimento, vai voltar a ter o mercado de capitais. É óbvio, assumindo que a janela volta a abrir, porque você vai ter uma economia, um cenário mais estável. Num primeiro momento, o que vai acontecer é que você vai ter aquelas empresas maiores. Quando você tem volatilidade, você tem uma instabilidade, o investidor busca ação com mais liquidez. Então, vão voltar primeiro os IPOs grandes. Por que grandes? Porque aí ele vai botar 10% da empresa na bolsa, mas vai negociar todo dia um volume grande. Então, se por algum motivo, na incerteza, ele precisar sair, ele consegue. Os IPOs menores negociam menos no dia a dia na bolsa. Então, se ele precisar sair, ele fica com mais restrição. E pode até afetar o preço da ação numa saída. Então, acho que num primeiro momento vai ter o IPO de empresas maiores e talvez até de setores mais conservadores, como infraestrutura e afins. Mas depois a gente vai começar, com a melhora da economia, etc., a gente vai voltar a ter. Agora, para ter os IPOs, o que a gente precisa? Comprador. A gente tem dois grandes tipos de compradores, os locais e os internacionais. Os locais, em 2020 e 2021, como você colocou, foram muito fortes nas compras. Porque os juros eram de 2%. Era muito apetite. Muito apetite. Os juros eram de 2%, todo mundo botava dinheiro na bolsa. Então tinha muito fluxo de local. Pra você ter uma ideia, em 2006, 2007, quando foi o começo desse boom de IPOs, 70% do livro de compradores era de internacionais. E 20%, 30% de brasileiros. Nesses anos de 20 e 21, 70% era de locais. Não foi o contrário. Não é que os internacionais compraram. Mas você acha que nesse momento, esse frenesi de IPOs ali em 2020, 2021, teve muita companhia que muitas vezes foi precificada num valor que não valia de certa forma? É difícil dizer não valia, porque naquele momento a gente trabalha com projeções. Naquele momento, poucos estavam vendo o que a gente tinha: uma pandemia, um cenário de juros de 2%, um crescimento elevado. Eu conheço diretores financeiros, CFOs super renomados e excelentes que emitiram dívidas nesse patamar de 2% e não viram um aumento da taxa de juros significativo. E aí, obviamente, o balanço sofreu daquelas empresas. Então, é muito difícil a gente... Hoje é mais fácil da gente ver para trás e falar que o preço não era adequado. Mas é porque a gente está olhando já sabendo da história. Naquele momento, era juros de 2%, uma
um monte de dinheiro entrando no Brasil, na Bolsa. Era uma euforia mesmo. Era uma euforia. E, de novo, uma expectativa de crescimento enorme. Exato. E aí os múltiplos se justificam, né? Bassan, são quantos anos do setor financeiro brasileiro? Quase 30. Quase 30 anos. Eu faço 30 anos do setor financeiro. Bom, com 30 anos nas costas aí, quase 30 anos no setor financeiro, você é testemunha da transformação que o setor passou no Brasil. O Brasil segue com 4, 5 instituições tradicionais, né, os chamados bancões, só que de repente virou um celeiro aí de bancos digitais, uma fábrica que eu chamo aí das fintechs. Para você, qual que foi a maior transformação nesses últimos 30 anos aí no setor? Foi a digitalização? Eu acho que foi a digitalização, foi o aumento da competitividade entre os bancos, né? Eu te diria que é esse lado que os bancos brasileiros sempre foram muito tecnológicos. O investimento em tecnologia muito antes das fintechs. Muito antes das fintechs. Mas quando você aumenta a competição e você traz essas fintechs para o jogo, você passa a ter mais opções para os investidores. Então eu te diria que essa foi definitivamente a grande mudança no setor bancário como um todo, né? Claro que a própria operação financeira mudou muito nos últimos 30 anos, né? Antes de 2005, você não tinha muitas operações de mercado de capitais. 2020, como você falou, tiveram inúmeros IPOs, 20 e 21. Mas eu te diria que no setor financeiro, sem dúvida, foi a competição. E a competição é saudável sempre. Sim. Mas em relação, agora comparando com outros países, nós estamos avançados em relação ao setor financeiro? Sim? Sim. Eu diria que a gente não perde para ninguém. Pelo contrário, a gente, falando da moda, né, do Pix, né, a discussão da moda, a gente, por causa da inflação, a gente sempre investiu em tecnologia, sempre investiu em agilidade, sempre investiu em conhecer seu cliente. E acho que o Pix é um grande exemplo disso. A gente consegue mandar dinheiro com facilidade entre contas por zero. Mas esse avançado, um setor avançado em comparação com outros países, inclusive americano, né? Sim. Sempre foi assim nesses últimos 30 anos, porque você citou o Pix, que na base dos 30 anos é um lançamento recente. Sim. Do lado tecnológico, a gente sempre foi avançado e sempre esteve à frente. Do lado de produtos, a gente traz um pouco da tecnologia dos produtos para fora. E aí o que tem acontecido, por exemplo, hoje, no mercado de investimentos, o que está cada vez chamando mais a atenção do investidor lá fora é o que a gente chama de fundos alternativos, que são investimentos não necessariamente em ações. São investimentos, às vezes, de líquidos, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que são os fundos imobiliários, eventualmente os private equities. Isso cada vez mais está mais sofisticado. Os fundos que a gente chama de situações especiais, né? Os special seats, que é um pouco de estruturados. Então, isso lá fora está cada vez mais relevante e isso também está acontecendo no Brasil. Então, tem um pouco da gente, do ponto de vista de conteúdo, de produtos, a gente ainda... Eu diria que essa adaptação está mais perto e está mais rápida. Outra coisa que está acontecendo muito é que a conexão do nosso cliente com o global está cada vez maior. Antigamente, o nosso cliente só queria saber de Brasil, ou só poderia acessar Brasil. Hoje em dia, esse grupo de clientes, ele quer poder comprar ações da Apple, quer poder comprar produtos no exterior, quer poder comprar bonds de empresas brasileiras ou de empresas americanas. Então, isso é um negócio que evoluiu muito e você trouxe um dado extremamente relevante, né? Que em 2020 e 2021, houve um interesse, 70% de quem comprou ação, principalmente aí das aberturas de capital, foi interesse brasileiro, de investidores locais. Se a gente comparar com 2006, a base de comparação era o inverso. Foi o inverso, né? 30%. Como é que era o mercado de capitais quando você entrou no setor em 1990? Praticamente não tinha mais capitais. Era uma oferta aqui, outra oferta ali, muito pequenas. Mesmo as ofertas de 2005 eram muito menores. Né? Quando a gente olha a operação de empresas como Localiza, Natura e comparar ela com as operações que aconteceram recentemente, em 2020 e 2021,
o tamanho, o volume, os investidores são completamente... É outro patamar, né? Deixa eu chamar a atenção agora para a carreira notável aí do Daniel Bassan. E aí eu pergunto, como um engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, engenheiro civil de produção. Com orgulho. É isso. Com orgulho. Com orgulho. Virou presidente aí no Brasil de um dos maiores bancos do mundo. Bruno, vou te falar um negócio. Curiosidade. E aí é um pouco do que eu acho que é importante para a carreira das pessoas. Quando eu entrei, eu era muito cabeça de engenheiro e que eu queria fazer isso. Mas na faculdade você tem um network grande, né? E um amigo meu me falou, tô indo trabalhar num banco, na época chamava Banco Gráfico, que depois virou Fleming, e depois foi vendido pro JP Morgan, pro Chase e depois foi vendido pro JP Morgan. Eu não fiquei esse período todo. Mas então eu já vivi algumas integrações também, não só essa última. O próprio meu momento depois no Pactual, que eu vou falar um pouco, mas... Então, acho que a curiosidade me levou a conhecer um pouco desse mercado e a experimentar um pouco. E aí foi um amor à primeira vista. No primeiro momento eu entrei um pouco porque a remuneração era mais adequada, né? Ou era melhor. Aliás, a remuneração do setor financeiro sempre foi mais atrativa, maior do que outros setores? Sim. Porque hoje Sim. Sempre, eu diria que sempre foi. É uma carreira onde, e no começo mais do que... Eu entrei por causa da remuneração, a gente ganhava mais, e o mercado de imobiliário na época estava horroroso, para não falar outra coisa. Então eu entrei por causa disso. Mas eu fiquei e me apaixonei pelo aprendizado. E aí nos primeiros anos de carreira, o meu foco foi aprendizado. A gente fazia, na época de 2005, 15, 16, 17 transações ao mesmo tempo. Conversava com grandes empresários, participava de grandes transações. Então, você absorvia... Eu fiz transações em diversos setores diferentes. Então, o dinheiro ele era importante? Claro que era. Mas mais do que o dinheiro, era a quantidade de informação que a gente absorvia naquele momento e as pessoas que você trabalhava. O aprendizado e você está perto de pessoas que são diferenciadas. Tinha muito engenheiro, tinha muito economista, muito administrador. Então, a gente tá perto dessas pessoas é legal e talvez foi o meu principal foco durante a minha carreira. Você está falando, então, de curiosidade e você está falando de estar próximo aí de pessoas... Excelência. De excelência. Excelência. Tá. Curiosidade, o que eu acho que é importante para a carreira? Desculpa interromper. Curiosidade, excelência e inovação. E inovação, as pessoas ligam muito à tecnologia. Não é. Inovação é você pensar diferente. Às vezes que eu consegui me fazer chamar a atenção dentro dos meus empregadores foi quando eu fiz diferente. Foi quando eu peguei um processo e melhorei, foi quando eu fiz uma forma diferente de chegar num determinado produto. Então, quando você olha para aquele negócio, assim, eu tenho que trazer uma solução melhor para isso aqui. Isso me ajudou muito ao longo da minha carreira. Então, eu diria que talvez seja você buscar excelência, você inovar e... Você ser curioso. Ser curioso, sempre. Curioso na vida, com tudo? Na vida, com tudo. O Bassan comanda um time aí de 1.500 profissionais no Brasil. Ele está falando aí do que ele acredita que fez a essa ascensão aí. Você começou como o quê? Como estagiário? Comecei como estagiário. Como treininho. Hoje, você valoriza o que num profissional? Proatividade e curiosidade, e eu incentivo muito essa questão de inovação. É um tema que nas minhas reuniões com o time, com os times, eu busco muito. E inovação, você tem que ser otimista, porque não é toda ideia que você vai conseguir fazer vingar. Eu diria pessimista, então, ele larga na hora e não vai ser de forma alguma inovador. Porque eu não consigo te dizer hoje, mas se eu tivesse que estimar, 80% das ideias talvez não dê certo. Então, mas as 20% que efetivamente você coloca em prática, elas fazem uma diferença enorme nas organizações. Mas você está falando de um setor conservador no mundo todo, né? O setor financeiro, que embora, né, entrou aí uma infinidade de fintechs, bancos digitais,
ele é um setor conservador. E você está numa instituição centenária, volto a repetir, um dos maiores bancos do planeta. Como inovar nesse cenário? A inovação vem de baixo, a inovação vem do chão de fábrica, vamos dizer assim. As pessoas, a inovação não vem de cima para baixo. O nosso trabalho é de incentivar a inovação dessas pessoas, é de ouvir essas pessoas. É a pessoa que está ali no dia a dia e está fazendo uma planilha e pensa, eu posso automatizar essa planilha. Esse é um exemplo simples, mas tem N formas de você melhorar processos, N formas de você vender melhor para o seu cliente. Então, a inovação é você ter os ouvidos abertos para o teu time e incentivar isso. Apesar da gente ser um banco centenário, esse é um dos pilares do nosso banco. É inovar, é focar em inovação. É risco, etc., mas principalmente incentivar a inovação. O UBS, né, com sede na Suíça, ele está em mais de 50 países. E cada país ele tem um serviço que eu imagino diferente, não os mesmos da Suíça. Na Suíça eu imagino que seja um serviço completo mesmo. A gente tem 4 grandes grupos de negócios. O banco de investimentos, que aqui no Brasil a gente tem a UBS-BB, tem a área de gestão de fortunas, que é o Wealth Management, tem o Asset Management, que é a gestão de fundos, e na Suíça especificamente a gente tem o banco comercial. É o único lugar que a gente tem agências de varejo. Em determinados lugares do mundo, a gente tem, como a Suíça, a gente tem a oferta completa. Outros lugares, a gente tem três áreas. Mas aqui no Brasil, quais são os serviços? No Brasil, a gente tem banco de investimentos e a gestão de fortunas. Gestão de fortunas. É o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Gestão de fortunas de brasileiros. De brasileiros, pessoas físicas. De altíssima renda. Altíssima renda. Vocês divulgam quanto isso representa na operação brasileira? Não, a gente não divulga. Agora, você lidando diariamente com essas grandes fortunas no Brasil, qual que é a percepção em relação à economia atual, brasileira, global e os próximos tempos? Uma coisa que é importante de falar é que o Brasil é um país diferente de outros lugares do mundo, que a gente tem uma produção de empreendedores espetacular. É um negócio... cada reunião que eu faço com um desses empreendedores, e até hoje isso é importante para mim, eu aprendo muito, porque são setores diferentes, é uma visão diferente. Isso é o São idades diferentes que você lida? Sim. Eu já tive reuniões extensas e longas com o Dr. José Isaac Pérez, que tem dono da Multiplan, e foram aulas e aulas aprendendo com ele. Obviamente foi uma troca, mas é uma pessoa que acompanhei de perto, e empreendedores de tecnologia relativamente saídos da faculdade. Isso é uma riqueza no Brasil muito grande. E a gente tem visões muito múltiplas. A verdade é que o empreendedor brasileiro quer investir no Brasil e tem muita vontade que isso aqui dê certo. E o nosso trabalho é ajudar ele a fazer isso acontecer. Então, tentando te responder, a visão deles é que o Brasil precisa dar certo e eles querem continuar investindo aqui. A gente precisa do cenário e reduzir um pouco a incerteza. Acho que esse é um pouco. Mas isso que você falou é muito interessante, porque você tem a ligação com a família Pérez, família carioca, né? Família do Rio de Janeiro, e que montou esse conglomerado de shopping centers no Brasil, em várias regiões do país, e você tem contato com o pessoal, por exemplo, de tecnologia. Esses são apenas um dos dois setores aí que o Daniel citou aqui para a gente. Se mostrar... existe uma diferença, Daniel, nesses empreendedores brasileiros, ou muitas similaridades você já mostrou para a gente que tem, porque é um empreendedor que gosta do Brasil e que quer seguir investindo no Brasil. Mas tem o outro lado, tem muita diferença entre eles? Porque você está falando desde do Pérez... Sim. Até o garoto sai da faculdade. Até o garoto de 21 anos que montou um negócio, uma startup. Tem, e eu acho que é isso que é a riqueza do negócio, e é isso que a gente pretende prover
para o cliente, esse entendimento individualizado dele. Qual é o desejo dele, qual é a característica dele, qual é a característica do negócio dele. E aí eu acho que isso para mim é a grande beleza do nosso negócio. É claro que eu tenho especialistas para cada setor, né? Mas para mim a beleza do negócio é poder pegar opiniões diversas, visões diversas e aprender com todos eles. Eu costumo sentar numa reunião, meu pai que fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E isso é essencial para o nosso negócio. A gente precisa ouvir mais do que falar. E quando a gente ouve mais e a gente escuta o nosso cliente... E é interessante o que você está falando, porque você tem uma trajetória no privado, em toda a sua carreira, né? Você começou em Pactual, Credit Suisse, agora na UBS, mas você, dá para ver aí pelo seu olhar, que você é um entusiasta do empreendedorismo brasileiro. Sim. Dá para empreender muito dentro de uma empresa? Dá. Uma empresa que você não fundou? Dá. E entra um pouco nessa questão de inovação. Da inovação. É ali que você... É ali. Não só isso. E tanto nos 3 bancos que você mencionou, tem novas linhas de negócio, tem novos produtos que você vai trazer, de novo, tanto no Pactual quanto no próprio Credit Suisse. Na minha época, no Credit Suisse, a gente não tinha ainda a área de fundos imobiliários. A gente vendeu ela recentemente, mas naquela época foi uma área que foi criada dentro do próprio Credit Suisse. No Pactual, diversas áreas foram criadas. O banco, quando eu comecei em 2000, era um tamanho e hoje em dia é outro tamanho. E na minha época lá, a gente viu diversas áreas serem criadas, até mesmo a área de banco de investimentos. Quando eu comecei, a gente chamava de área comercial. E aí, um belo dia, a gente juntou com o UBS, né, em 2006, e aí a gente entendeu que aquilo ali chamava banco de investimentos. E foi criar um banco de investimentos dentro do Pactual. No próprio UBS, eu acho que diria que o próprio UBS-BB é um empreendedorismo. A gente não tinha esse negócio, a gente buscou essa oportunidade e criou esta oportunidade dentro do UBS. Então, para quem também não está criando a sua empresa, eu tenho a menor dúvida que dá para você empreender no seu negócio. Deveria até. Muito bem, nós estamos conversando aí com esse entusiasta do setor empreendedor e do setor financeiro brasileiro. A gente está conversando com Daniel Bassan, presidente do Banco Suíço UBS, um dos maiores do planeta no Brasil. Ele comanda a operação brasileira e comanda também a operação da América Latina. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. Nós voltamos com o Show Business nessa edição com Daniel Bassan, presidente do Banco Suíço UBS no Brasil. Daniel, você destacou muito no último bloco como o Brasil sempre foi avançado em comparação com outros países no setor financeiro. Você fala com muita propriedade porque você tem praticamente 3 décadas no setor. E você fala muito de inovação, a importância da inovação para a carreira de qualquer profissional e a importância da inovação no setor financeiro brasileiro. Agora, eu gostaria de saber de você qual que é o papel do Banco Central brasileiro nessas últimas transformações do setor, nessas últimas 3 décadas. Eu acho que é super relevante. O Banco Central é um regulador dos mais renomados do mundo e está sempre incentivando esse tipo de inovação, né? Então, acho que... E também a competitividade. Então, acho que o banco... E a competitividade, por consequência, traz uma melhoria do mercado. Então, eu te diria que a atuação do Banco Central do dia a dia da economia brasileira é inquestionável e super relevante. Olha só, você no comando do UBS, um banco aí que está em mais de 50 países, né? Tem uma operação muito relevante aqui no Brasil. Eu fico imaginando como você tem de apresentar para estrangeiros variados, desde o americano, europeu, asiático, o Brasil. Como é que você começa apresentando o Brasil, Daniel? Acho que como eu apresento dentro do nosso board, né, do próprio UBS, uma terra de oportunidades. A gente tem uma
capacidade, uma quantidade de pessoas enorme. A gente tem inúmeras oportunidades no Brasil, mas também tem um risco. O trabalho do gestor de banco, ele não é evitar o risco, mas gerir o risco. E eu acho que é isso que a gente tem que explicar para o investidor adequadamente. O nível de risco que tem o Brasil e o nível de retorno que tem o Brasil. E uma vez que a gente consiga mostrar que essa relação está adequada, deveria ter negócios. Por exemplo, um setor recente que a gente viu bastante coisa acontecendo, setor de saneamento. A gente tem 220 milhões de habitantes. A penetração de esgoto no Brasil é extremamente baixa. Mas essa demanda, esse interesse veio depois do marco legal do saneamento? Sim, o marco legal ajudou a reduzir o risco. E aí, com isso, você criou muitas empresas privadas que tiveram interesse. Inclusive, a gente recebeu, edições atrás, o Radamés, que é presidente da EGEA, que é uma empresa que é gigantesca, que tem crescido, mas essa velocidade de crescimento veio depois do marco legal do saneamento. Exatamente. É por isso que essas incertezas elas têm que ser reduzidas. O marco legal ajudou a redução das incertezas e aí permitiu ter todas as privatizações. E permitiu para empresas como a EGEA e Sabesp fazer as transações que elas têm feito recentemente. O Radamés fez no Belrio algumas coisas espetaculares. Na Lagoa de Araruama você tem cavalo marinho agora. Então, que só dá em águas limpas. É porque a EGEA tem a Águas do Rio, né? Ele tem uma participação importantíssima lá no Rio de Janeiro, né? Bom, eu estou diante do presidente da UBS no Brasil, não posso deixar de perguntar. Você citou saneamento, cita mais uns dois aí setores aquecidos, aí mais aquecidos para esse segundo semestre. Falar de 2026 com tanta mudança geopolítica é um pouco temerário, mas você pode... Mas eu tento. Tenta aí, tenta para nossa audiência. Não, acho que setores, nesse momento de mais incertezas, os setores têm que ser um pouco mais resilientes e um pouco mais seguros, vamos chamar assim. E aí o exemplo do setor de infraestrutura, setor de saneamento, porque você precisa dar saneamento, você faz a ligação na casa das pessoas, as pessoas vão continuar usando água, vão continuar usando o esgoto. Setor de energia elétrica também bastante interessante, interesse dos investidores. Acho que o setor bancário, como uma forma geral, é um setor mais seguro, né? O setor que tem menos volatilidade e tem tido bastante interesse dos investidores. Eu sou entusiasta do setor imobiliário, cobri o setor imobiliário há 16 anos e quando você olha, apesar dos juros altos... É isso que eu ia falar, mesmo nesse cenário aí de 15% de juros... Então, você sabe que a gente está vendo, talvez porque 2015 e 2016 diminuiu muito a quantidade, teve a crise no setor imobiliário e aí depois diminuiu-se muito a quantidade de lançamentos na região, principalmente de São Paulo, e você não faz um projeto imobiliário do dia para a noite, demora 3 ou 5 anos. É engraçado que o estoque de São Paulo no setor imobiliário está muito baixo, o estoque de venda de unidades. Então, por isso que a gente viu o setor imobiliário performando muito bem, apesar do baixa capacidade de financiamento, porque as taxas estão muito altas, o FGTS está com menos dinheiro, então, mas eu sou entusiasta do setor imobiliário, então eu sempre vou botar isso lá, isso aí você vai ter que... E imobiliário é abrangente também, né? Porque você tem, por exemplo, que a gente cobre muito aqui, inclusive aqui no Show Business, o setor imobiliário de data centers agora, que está aquecidíssimo. Muito. Se você pegar nos Estados Unidos, é um ativo talvez mais quente aí do mercado americano. É o ativo da moda. É o ativo da moda. Você acha que tem chances de ser o ativo da moda no Brasil? Sim. A gente tem uma série de discussões, alguns mandatos, inclusive, no setor. A gente está bastante ativo nesse setor de data center. O Brasil tem energia barata e verde, né? Eu acho que... o setor de data centers é definitivamente hoje um foco para investidores. A gente tem empresas enormes e boas no setor já no Brasil. Cada investimento em cada data center é de R$1 bilhão, são volumes grandes de investimento.
Mas eu sou mais old school. Eu gosto do setor residencial. Setor de logística, por exemplo, é um setor que também, historicamente, a vacância no setor de logística era de 15% ou até mais. Está muito mais baixo hoje, está em torno de 7%. E em algumas regiões até menos. Então, e por que logística? Porque, de novo, e-commerce da vida e por aí vai. Então, eu sou imobiliário, você vai me pegar no coração. Olha só, deixa eu esquecer um pouco o presidente do BS agora para a pessoa física do Daniel Bassan. Você é um investidor. Como é que você se define como um investidor? Você é aquele conservador? Você é um arrojado? Você gosta de tomar riscos? Durante muito tempo da minha carreira, eu falei que eu era agressivo. Mas quando você vai aprendendo no setor, você começa a entender que, eventualmente, você é um pouco mais conservador. Eu te diria que eu sou um moderado agressivo. Eu gosto de ter minha participação em ações, mesmo em momentos como esse, que a taxa de juros está mais alta. Então, eu acho que tem oportunidades, tem bons gestores que conseguem performar bem. Eu evito estar no dia a dia, porque a nossa agenda é muito atribulada. Então, eu não consigo acompanhar ações, etc. Então, eu dou isso até, né, por efeito, se eu não fizer isso, meu cliente não faria também, né? Então eu contrato, eu boto em fundos que eu conheço e são muito bons. Como é que você se atualiza diariamente? Você acabou de falar da sua agenda, que deve ser uma agenda concorridíssima. Como é que você se atualiza? O que você gosta de fazer? O que você gosta de ler? Eu vi recentemente que você leu e gostou muito do livro do Boni. Sim. Não tem nada a ver com o mercado financeiro. E você foi lá e gostou do livro da gestão, da maneira que ele geria, né? Os livros são uma forma de eu buscar também inspiração em outras pessoas, né? O Boni fala muito de gestão de pessoas. Eu li o livro do Safra também, então, que fala muito da história dele, de todo o histórico que ele teve para criar o banco. Então, com o livro, você aprende um pouco, né, sobre os empreendedores, mas no dia a dia é o tradicional jornal, né? Hoje em dia muita coisa de internet, e o X, né? O que eu acompanho um pouco mais ao longo do dia. Então, estou entre uma reunião e outra no táxi, você dá uma olhada no X, porque o mundo está muito rápido, né? As informações estão chegando de uma forma mais rápida. Então, isso talvez seja a grande dificuldade para o novo entrante nos mercados. É isso, é onde você conseguir focar e filtrar o que você precisa ler. E algumas coisas mais de qualidade, aí programas como o de vocês, aí você vai buscar um pouco da inspiração no livro, aí que você vai buscar um pouco da inspiração. E você tem um hobby? Tem alguma coisa que você faz nas horas vagas e que merece ser citada e que, de certa forma, ajuda no teu trabalho, no teu papel aí de CEO de um banco? Tem alguns. O que acho que ajuda, e eu estou pecando um pouco nisso, é a minha andada de bicicleta. E aí tem um pouco de bicicleta no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Porque tem nos dois. Nos dois. Aqui eu faço uma ou duas vezes a semana, estou devendo um pouco por causa do frio, cá entre nós aqui, não conta para ninguém. No Rio, o que me pegou no Rio foi a beleza. Não sei se você já subiu a vista chinesa, aquilo ali é um negócio de louco, uma vista espetacular. Você sai do Rio de Janeiro, do asfalto, vai no meio de uma floresta. Também andar com os meus amigos até ali o aterro do Flamengo, de bicicleta. Então, bicicleta é um negócio que ajuda a liberar a mente. Eu gosto muito de Angra, né? E aí barco, eu gosto muito do mar, porque o mar você tem que respeitar, mas você tem que aprender a ter disciplina, a respeitar o mar. Então, acho que é um negócio que é bastante interessante. E o meu Fluminense, que também eu gosto de acompanhar. Todo mundo sabe disso. Fluminense e carioca mesmo. Você gosta mesmo desse Rio de Janeiro, né? Gosto. Acho que você é nascido na capital? Sou nascido na capital. Até hoje eu fico indo e voltando. Minha família ficou lá. Eu gosto desse modelo do Rio. Você conseguiu se adaptar com o São Paulo? Porque tem gente que não... Eu consegui.
A gente trabalha até muito Deixando tarde. claro que eu amo São Paulo, tá? Eu não sou paulistano, mas amo São Paulo. Mas tem gente, inclusive do Rio de Janeiro, que não sai do Rio de Janeiro de forma alguma. Eu gosto de tentar sempre buscar nas conversas que eu tenho com as pessoas e nos lugares, buscar o que é bom. Vamos focar. São Paulo tem um foco em cultura, em restaurantes, em network, que é excepcional, um dos melhores do mundo. O Rio tem a beleza, tem essa cultura mais informal, que também te traz muito conhecimento, essa proximidade de todas as classes sociais, você na praia tá junto com todo mundo. Então, acho que eu gosto de aproveitar um pouco, para onde eu vou, eu tento buscar o que é bom. Muito bem, Daniel Bassan, pergunta clássica aqui no Show Business que eu faço questão de fazer para todos os nossos convidados. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na sua vida? Acho que na vida, eu diria que é meu pai. Aprendi muito com ele, uma pessoa extremamente inteligente. Era engenheiro? Engenheiro, construiu a sua própria carreira dentro de uma empresa de engenharia, chegou a ser sócio dessa empresa de engenharia. E aí eu aprendo com ele com os acertos e com os erros dele. Isso eu te diria que é excepcional. E eu fico imaginando como foi a carreira dele no momento que eu estou passando, o que aconteceu e as decisões certas e erradas que ele eventualmente tomou. É uma pessoa que é extremamente íntegra. Ele teve durante muito tempo, ele teve uma atuação muito importante na vida comunitária, carioca, judaica, né? Eu sou judeu, então também sigo um pouco isso. Então eu te diria que na vida pessoal e até profissional, muito ele. Ele saiu praticamente do zero. Ele fez IME porque o meu avô não tinha dinheiro para pagar a faculdade. IME. Instituto... Ele tem uma história engraçada que, vou contar 30 segundos, ele teve que emagrecer para entrar no IME. Ele foi reprovado na prova física. E ele teve que emagrecer para entrar. Porque ele precisava do soldo. Então, depois... Então, ele é o meu foco. E aí, na vida profissional, tiveram muitos. Eu tive a oportunidade e talvez sorte de trabalhar com muita gente boa. E agora, mais recentemente, obviamente, com o meu chefe direto, que é o Rob Karofsky. Tive mulheres como chefe, que foram excepcionais, talvez as melhores. Então, eu diria que durante toda a minha carreira, eu tive a sorte de trabalhar com bons líderes. No Pactual, com diversos, no próprio Credit Suisse, com vários, e agora no BS, no BSBB também com muita gente. E aí eu estaria o Rob e o próprio Sérgio Hermotti, que voltou para conseguir fazer esse banco e essa integração do jeito que ela está sendo. Dá para falar de perspectiva para 2026 do UBS Brasil? A gente está otimista, a gente está buscando, acho que nesse momento de mercado é onde a gente se diferencia, porque a gente tem pessoas boas que estão pensando no cliente e em oportunidades. Esses momentos, eles trazem oportunidades. E tem muita gente que larga a caneta. E é justamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que gastar mais sola de sapato e pensar mais, mas é justamente nessa hora que você acha as oportunidades. Eu aprendi isso muito com os meus clientes. Muito bem. Nós conversamos nesta edição completa do Show Business com Daniel Bassan, presidente do Banco Suíço no Brasil. Banco Suíço e um dos maiores do planeta, que eu gosto de frisar. Daniel, obrigado pela presença em nosso estúdio. Foi realmente um prazer. Bruno, eu que agradeço. É uma honra para mim estar no programa como o Show Business, que eu vejo há muitos anos, e estar contigo, que eu admiro há muito tempo. Então, para mim é uma honra estar com você. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço também a sua audiência, a sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.